Você já confiou tanto em alguém, a ponto de entregar sua alma nas mãos dele? Comenta aqui de onde você está assistindo essa história, porque o que eu vivi do outro lado do mundo ainda ecoa nos meus ossos. Durante anos, minha voz foi silenciada por medo, vergonha e fé cega. Meu nome é Elizabeth Fernandes. Eu sou brasileira, nascida em Salvador, e essa história começa quando eu decidi fugir do passado menos, mas acabei caindo numa prisão ainda mais invisível. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Foi um infarto no sofá de casa, num domingo quente. Depois dele, só restou minha mãe, eu e o padrasto, que ela arrumou meses depois. Um homem seco, de fala baixa e olhos que pesavam sobre mim. Nunca me tocou de fato, mas o jeito que me olhava me calava. Eu dormia com a porta trancada. Aos 20, eu só queria desaparecer dali. Foi numa vigília da igreja que conheci Jéssica, uma mulher que morava nos Estados Unidos e tinha vindo visitar a família. Ela me disse que lá tudo era diferente, que eu poderia recomeçar, trabalhar como babá, juntar dinheiro e estudar, que a comunidade brasileira era acolhedora e a igreja que ela frequentava tinha mudado sua vida. Na hora, meus olhos brilharam. Talvez Deus estivesse me dando uma saída. Em menos de 3 meses, eu estava embarcando para Newark e New Jersey. A viagem foi longa, mas cheia de esperança. Eu deixava para trás os olhares do meu padrasto, o cheiro mofado da casa da minha infância e a constante sensação de que minha vida não ia dar em nada. Cheguei com um visto de turista, uma mala pequena e uma vontade imensa de ser alguém. Jéssica me recebeu de braços abertos e logo me apresentou à Igreja Santuário da Promessa. A comunidade era enorme, gente de todas as partes do Brasil, cantando com força, chorando alto, buscando milagres e respostas. E no centro de tudo estava ele, Pastor Josué Gama, um homem de fala mansa, presença imponente e fama, que atravessava os bairros brasileiros da costa leste. Diziam que ele tinha dons de revelação, que fazia campanhas de libertação poderosas. Eu me encantei na minha segunda semana lá. Ele me chamou no final do culto. Disse: "Filha, senti algo espiritual quando orei por você. Deus me mostrou que você tem um chamado especial." Era um elogio que soava como profecia. Me tremi toda. Ele me deu um livro de presente e disse que queria me ver no gabinete pastoral durante a semana. Fiquei embaidecida. Eu, uma estrangeira recém-chegada, sendo notada por um homem de Deus tão respeitado? Na reunião seguinte, ele me perguntou sobre minha vida. Contei tudo. A morte do meu pai, os silêncios pesados do meu padrasto, a vontade de sumir. Ele escutava em silêncio, às vezes tocava minha mão e dizia: "Você foi separada, Elizabeth. Deus quer usar sua dor." A cada encontro, ele se aproximava mais. Às vezes orava segurando minha cabeça, outras vezes pedia que eu voltasse sozinha, para curas mais profundas. As orações viraram abraços. Os abraços viraram carícias. Quando questionei se aquilo era certo, ele respondeu com calma: "Você é minha esposa espiritual. Deus me revelou em jejum. Não precisamos do altar dos homens quando já temos o altar do céu." Eu não entendia direito, mas o jeito como ele falava fazia tudo parecer sagrado. Aos 22 anos, eu acreditei que era amada por alguém que conhecia Deus melhor do que eu. Com o tempo, ele me instalou num pequeno estúdio em East Orange, longe do centro da comunidade. Disse que era para evitar a inveja dos outros. Me visitava 2, 3 vezes por semana. Levava comida, perfumes, bíblias. Eu deixei de frequentar os cultos. Ele dizia que as pessoas não entenderiam nosso nível de comunhão, que Deus ainda estava nos preparando. E eu aceitava tudo, porque achava que era isso o que Deus queria. Aos poucos, fui me isolando. Jéssica estranhou meu sumiço. Eu dizia que estava focada em outras direções espirituais. Parei de sair de estudar inglês, de procurar emprego. Minha vida girava em torno das visitas dele, das orações dele, dos planos dele. Um dia, falei que queria voltar à igreja. Ele respondeu: "As pessoas não entenderiam." E completou: "Se você me ama, confia. Nosso tempo vai chegar." Foi nesse ritmo que os meses passaram, até que um dia, atrasada no ciclo menstrual, fiz um teste positivo. Quando contei, esperei que ele sorrisse, me abraçasse, dissesse que agora tudo faria sentido. Mas ele congelou. Disse apenas:
Isso não estava nos planos. E, em seguida, com uma frieza que me cortou: você precisa resolver isso, ou tudo o que construímos pode ruir. Eu não entendi. Disse que não ia tirar meu filho. Ele se levantou, andou de um lado para o outro e falou: você não está entendendo o que está em risco. Essa igreja é grande. Eu sou respeitado. Você quer acabar com tudo isso? Então ele abriu o celular e me mostrou um vídeo. Era eu, em momentos íntimos, gravados, sem meu conhecimento. Ele disse: se você expuser qualquer coisa, eu mostro isso pro mundo. Naquele instante, minha fé virou arma contra mim. Minha inocência virou prova. E meu silêncio virou cativeiro. Sozinha num país estrangeiro, sem status legal, sem rede de apoio, cercada por ameaças e manipulações, eu entendi. Aquilo não era mais espiritual. Era uma prisão com versículos colados nas grades. Mas alguma coisa dentro de mim ainda resistia. E um dia, mesmo com medo, eu ia reagir. Depois daquela noite, nada mais em mim era inteiro. Eu continuava morando no mesmo estúdio abafado em East Orange, mas agora o ar me pesava. Eu respirava como se algo me enforcasse por dentro. As imagens que vi no celular dele não saíam da minha cabeça. Eu não sabia quando foram gravadas, nem quantas vezes isso aconteceu, mas saber que ele usou minha intimidade como chantagem me destruiu mais do que qualquer palavra. Ele não voltou durante os dias seguintes. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, era como se tivesse me descartado temporariamente, esperando que eu me resolvesse. Fiquei trancada por 2 dias, em choque. Não sabia a quem recorrer. Eu não tinha amigos nos Estados Unidos. Minha estadia era irregular. E até para procurar ajuda eu teria medo de ser deportada. Foi então que compreendi o tamanho da minha prisão. Pensei em fugir, em pegar um ônibus qualquer e ir para outro estado. Recomeçar. Mas como? Sem documento, sem dinheiro, sem histórico médico e agora, grávida. Era como se todas as saídas estivessem bloqueadas. Lembrei da minha mãe, das noites em que ela dizia que Deus não dava cruz maior do que a gente pudesse carregar. Mas será que Deus sabia que eu já não aguentava mais? Na semana seguinte, ele voltou. Entrou no apartamento como se nada tivesse acontecido. Me olhou com frieza e disse: você pensou melhor? Eu não consegui responder. Ele deixou um envelope com dinheiro sobre a mesa e disse: é para cuidar disso. Você vai me agradecer depois. Quando tentou me abraçar, eu me afastei. Ele apenas sorriu e disse: cuidado com o orgulho, filha. Orgulho faz cair gente grande. Quando ele foi embora, vomitei tudo o que tinha no estômago. Pela primeira vez, senti nojo dele, mas também de mim, por ter acreditado tanto, por ter achado que tudo aquilo era amor, ou propósito, ou espiritualidade. Era controle. Era ego. Era abuso. E eu estava no centro disso, vestida com a roupa da fé que ele mesmo costurou. Decidi sair do apartamento. Caminhei até o ponto de ônibus mais próximo sem rumo certo. Sentei num banco e chorei. Uma mulher negra, com um bebê no colo, me olhou de longe. Ela parecia brasileira. Se aproximou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, mas meus olhos disseram o contrário. Ela me deu um panfleto dobrado e disse: se precisar de ajuda, esse lugar ajuda brasileiras que passam por coisa ruim. Foi como uma fresta de luz. Era o endereço de um centro de apoio a mulheres imigrantes. Passei uma semana ensaiando coragem para ir até lá. Quando fui, tremia da cabeça aos pés. Inventei outro nome, outra história. Disse que era Requiem Chagada e que tinha passado por algo confuso. A psicóloga que me atendeu tinha olhos calmos e voz serena. Me perguntou se alguém da igreja tinha feito algo comigo. Fiquei em silêncio. Ela apenas disse: você não é a primeira. Aquilo me deu um nó na garganta. Saí de lá com um contato de emergência, um cartão de ônibus e a promessa de que, se eu quisesse voltar, elas estariam ali. Voltei para casa sentindo algo diferente. Pela primeira vez, alguém tinha me olhado como pessoa, não como projeto espiritual. Não como esposa secreta, mas como mulher ferida tentando sobreviver. Comecei a buscar na internet termos que antes eu evitava: abuso espiritual, manipulação religiosa, relacionamento abusivo na igreja. Encontrei relatos parecidos, histórias de mulheres em países diferentes, mas com o mesmo enredo. Homens em púlpitos,
mulheres escondidas, silêncio como aliança. Eu chorava, lendo. Mas também me sentia menos sozinha. Ele voltou dias depois, como se nada tivesse mudado. Tentou agir com doçura, mas eu não permiti. Disse que não queria mais continuar. Ele riu. Disse que eu estava sendo rebelde, que isso podia ser um espírito de Jezabel, que precisava de libertação. E então me mostrou uma mensagem de vídeo, uma pequena amostra do que ele guardava. Disse: se você for para a polícia ou igreja, isso aqui vaza em minutos. E você sabe o que acontece com uma imigrante ilegal num escândalo desses. Naquela noite, pensei em me matar. Estava tudo escuro. Peguei uma faca da gaveta e sentei no chão, mas então lembrei do bebê, da vida que existia dentro de mim. E pensei, ele quer que eu me destrua, porque uma mulher destruída não denuncia. Uma mulher destruída não conta a verdade. Eu não podia permitir. Respirei fundo. Deixei a faca no chão e pela primeira vez decidi reagir. No dia seguinte, voltei ao centro de apoio. Contei tudo. Nome, igreja, vídeos, chantagens, gravidez. A assistente social ouviu com atenção e disse: você não precisa enfrentar isso sozinha. Temos uma rede e vamos começar agora. Elas me encaminharam para uma advogada pro bono, especializada em violência contra imigrantes. E naquele instante percebi. Ele ainda tinha meus vídeos, minha dor, minha história. Mas agora, eu tinha apoio. Se essa história está te tocando, continua comigo, porque no próximo passo tive que enfrentar o maior medo de todos. Contar para minha família no Brasil o que estava acontecendo e saber se eles estariam do meu lado ou do lado dele. Voltar a falar com minha família foi mais difícil do que encarar o próprio Josué. Fazia mais de um ano que eu mantinha contato esporádico com minha mãe, sempre por mensagens curtas. Eu dizia que estava bem, que a vida estava corrida. Mentia com palavras simples, porque contar a verdade me parecia impossível. Mas agora, com o processo legal se desenhando, com a gravidez avançando e a bomba prestes a explodir, eu não podia mais esconder. Respirei fundo e liguei por vídeo. Quando o rosto da minha mãe apareceu, vi aqueles olhos que sempre me reconheceram até no escuro. Ela sorriu e disse: minha filha, você está sumida, hein? Tá tudo bem por aí. E eu apenas chorei, sem conseguir dizer nada por alguns segundos. Ela se assustou, pediu que eu respirasse, que falasse devagar. Então, aos pedaços, eu contei. Falei do pastor, falei do estúdio em que eu vivia, das promessas, das visitas escondidas, da gravidez, dos vídeos. Minha mãe ficou em silêncio por longos minutos. Eu temia que ela não acreditasse, que dissesse que a culpa era minha. Mas quando ela finalmente respondeu, sua voz saiu baixa e firme. Você não vai passar por isso sozinha, minha filha. A gente vai dar um jeito. Eu não esperava por isso. E aquilo me deu força. Meus irmãos também reagiram de formas diferentes. Um deles ficou em choque. O outro quis comprar passagem para os Estados Unidos. Na hora eu pedi calma. Expliquei que estava sendo acompanhada, que tinha apoio legal. Mas só o fato de sentir que minha origem não me abandonaria já era um respiro. Pela primeira vez, eu tinha a sensação de que não estava mais completamente só. Na semana seguinte, fui orientada pela advogada a reunir todas as provas possíveis. Prints de mensagens, gravações de áudios, dados do celular. Tudo o que pudesse confirmar o padrão de abuso era exaustivo. Revisitar aquelas conversas era como abrir uma ferida ainda viva. Às vezes eu parava no meio e chorava até dormir. Mas eu sabia, se eu quisesse justiça, não podia poupar nada. Paralelamente, recebi uma carta da imigração. Meu processo de regularização temporária estava em andamento a SAU-UB, AWB, a uma legislação que protege imigrantes vítimas de violência doméstica ou abuso. Era o primeiro sinal de que talvez eu pudesse ficar legalmente no país, não como prisioneira, mas como sobrevivente. Aquilo me emocionou profundamente, porque pela primeira vez, o sistema parecia olhar para mim. Mas enquanto isso, Josué parecia sentir o vento mudando. Começou a mandar mensagens mais intensas. Me chamava de traidora. Dizia que eu estava sendo usada pelo inimigo, que minha alma estava em risco. Chegou a aparecer no portão do prédio Bestindo Terno, Bíblia na M,
o dizendo que precisava orar por mim. Eu me escondi atrás da porta e liguei para o centro de apoio, que mandou ajuda imediatamente. Com o apoio jurídico, conseguimos emitir uma ordem de restrição provisória. Ele foi notificado, e a partir daquele momento, não poderia se aproximar de mim. Mas eu sabia que a distância física não encerrava tudo. A igreja dele ainda era poderosa. As redes sociais estavam cheias de vídeos dele chorando no altar, dizendo que estava sendo perseguido por alguém que ele ajudou espiritualmente. A manipulação se transformava em narrativa pública, e então veio o pior golpe. Um vídeo íntimo meu foi vazado em um grupo fechado de WhatsApp. Uma irmã da igreja que me conhecia me mandou a captura de tela. O nome do arquivo era O Pecado da Jezabel Moderna. Era um vídeo antigo, claramente feito sem meu consentimento. Meu corpo exposto, minha alma estilhaçada. Tive uma crise de pânico, vomitei e entrei quase, desmaiei, mas algo dentro de mim queimava, não de vergonha, mas de raiva. Eu fui vítima, e ele era o criminoso. O nome dele estava em processos embriatórios em depoimentos, mas ainda assim, eu era quem carregava o peso da exposição. A mulher sempre é culpada, né? Nunca o homem no púlpito. Aquilo me revoltou e me fez tomar a decisão que mudaria tudo. Eu fui à imprensa. Com a ajuda de uma organização não governamental de direitos humanos, contei minha história para uma jornalista brasileira que atuava em Nova York. Ela me ouviu com calma, investigou, falou com o centro de apoio, com a advogada, com outras ex-FES da mesma igreja. Quando a matéria saiu, causou um terremoto. O título era claro: Brasileira grávida denuncia pastor influente nos Estados Unidos da América por abuso e chantagem com vídeos íntimos. A repercussão foi imediata. Metade do público me xingou, a outra metade me abraçou. Recebi mensagens de apoio de mulheres que passaram por algo parecido. Algumas ainda estavam caladas. Outras começaram a falar. Josué, por sua vez, gravou um vídeo chorando, se dizendo vítima de um plano de destruição espiritual. Mas agora, o mundo estava olhando. E eu não ia recuar. Se essa história ainda te prende, se prepara. Porque o próximo passo foi encarar a justiça, de frente, e ver pela primeira vez aquele homem que me fez viver escondida. Sendo obrigado a me olhar diante de todos, o dia da audiência chegou como um soco no peito. Eu acordei com o estômago embrulhado, as mãos geladas e o corpo pesado. Passei meses preparando aquele momento, mas nada me deixava pronta para encarar de frente o homem que destruiu minha fé e roubou minha paz. Era um tribunal modesto, no centro de Newark, com paredes bege e fileiras de cadeiras frias que cheiravam a nervosismo e silêncio. A promotora me encontrou no saguão e disse: "Vai ser difícil, mas você está preparada. Ele vai tentar inverter tudo, desviar, se fazer de vítima. Mas o que você tem é verdade. Lembre-se disso." Assenti em silêncio. Na sala de audiência, ele já estava lá, sentado do outro lado, de terno escuro, Bíblia debaixo do braço e os olhos cheios de encenação. Quando nossos olhares se cruzaram, ele abaixou a cabeça, como se ainda tivesse poder sobre mim. O juiz iniciou a sessão. Meu nome foi chamado primeiro. Levantei como quem caminha sobre brasas. Sentei na cadeira, respirei fundo e comecei a contar. Desde o primeiro encontro, as promessas, os encontros secretos, os vídeos, as ameaças, a gravidez, o vazamento. A cada frase, sentia meu peito abrir um pouco mais, como se tirasse pedras de dentro de mim. O juiz ouvia com atenção, os jurados também. Mas o mais importante: eu estava sendo ouvida. Quando mostrei os prints, os áudios e a carta que ele me deixou junto com um envelope de dinheiro, houve um silêncio espesso. A promotora fez perguntas com firmeza, mas sem sensacionalismo. E então, finalmente foi a vez dele. Josué levantou com o rosto falso de arrependimento. Disse que sempre me viu como uma filha espiritual, que eu era desequilibrada, que nossas interações eram mal interpretadas e consensuais. Mas algo nele tremia. Ele suava, mexia as mãos com inquietação. A promotora perguntou: se era tudo espiritual, por que gravar vídeos íntimos sem consentimento? Ele se enrolou, disse que não sabia de quais vídeos estavam falando. Ela apresentou os metadados, as datas, as localizações.
Ele tentou culpar um assistente da igreja, mas o juiz o interrompeu. O senhor está sob juramento. E aí, o teatro começou a ruir. Nos dias seguintes, a mídia noticiou a audiência. O rosto dele estampava portais evangélicos e jornais comunitários. Algumas igrejas se afastaram, outras o defenderam cegamente. Mas o estrago estava feito. Pela primeira vez, o nome dele estava associado à verdade. E a minha história, por mais dolorosa que fosse, se tornava o ponto de partida para outras mulheres romperem o silêncio. Recebi mensagens de todo canto. Uma moça de Boston me escreveu dizendo: "O que você contou aconteceu comigo também. Só mudava o nome e o endereço." Outra, da Flórida, contou que saiu de uma igreja parecida depois que viu meu vídeo na internet. Uma mulher mais velha, de 52 anos, disse que foi mantida como companheira espiritual de um missionário por quase 2 décadas. E pela primeira vez, ela contou isso para alguém. Eu ainda estava abalada. Meu corpo tinha dias ruins. Minhas noites tinham pesadelos. Às vezes, acordava ouvindo a voz dele gritando comigo dentro da minha cabeça. Outras vezes, sentia como se alguém estivesse me vigiando. Mas diferente de antes, agora eu tinha ferramentas. Tinha um grupo de apoio. Uma rede de proteção. Tinha voz. E voz é algo que, quando desperta, nunca mais se cala. A justiça seguiu seu curso. A ordem de restrição foi mantida e reforçada. Ele ainda aguardava julgamento final por invasão de privacidade, coação e ameaça. A igreja dele murchou aos poucos. Alguns líderes se demitiram. Fiéis exigiram esclarecimentos. Os programas na internet foram tirados do ar. Ele tentou se reinventar como perseguido espiritual, mas o eco das provas era mais alto do que qualquer grito teatral. Nessa fase, decidi que precisava sair do estúdio onde tudo começou. Me mudei para um apartamento pequeno, mais arejado, com vista para um parque. Era um lugar com vida, com crianças correndo, com janelas abertas. Foi ali que escrevi minha primeira carta para o bebê. Eu dizia: "Você veio de uma dor imensa, mas não vai carregar essa dor. Você não é fruto do medo. Você é fruto da minha resistência." Comecei a fazer parte de grupos de mulheres imigrantes que passaram por situações parecidas. Fui convidada para dar depoimentos em eventos. Contei minha história em igrejas que estavam abertas a ouvir e reformar suas estruturas tóxicas. Falei com líderes que nunca imaginaram que isso acontecia nos bastidores, e vi homens se calarem envergonhados diante do que escutavam. Porque ali, a fé já não era mais desculpa, era só vergonha. Minha barriga crescia, junto com minha coragem. Eu ainda tinha dúvidas. Ainda tremia antes de cada palestra, mas quando falava, via nos olhos das mulheres, à minha frente, a mesma ferida. E a mesma centelha não era mais sobre mim. Era sobre todas nós, sobre as que já falaram, sobre as que ainda estão caladas, sobre as que acham que é tarde demais. Não é? Se essa história te tocou até aqui, se inscreve no canal agora mesmo, porque no próximo e último capítulo, eu vou te contar como reconstruir minha vida com dignidade, como transformei minha dor em propósito e como, mesmo vivendo o inferno com Bíblia na mão, encontrei forças para levantar outras que ainda estavam caídas. Reconstruir a vida não é como reerguer uma casa. Não existe planta baixa, nem cálculo exato. A dor não obedece a cronograma. E a cura não vem com prazo de validade. Mas um dia eu percebi que sobreviver não era mais suficiente. Eu queria viver, não só por mim, mas pelo filho que crescia dentro de mim, e pelas outras mulheres que, como eu, haviam tido a fé sequestrada por homens travestidos de santos. Após a audiência, fui convidada por uma organização não governamental de direitos das mulheres a dar uma palestra em Boston. Era um evento pequeno, com pouco mais de 20 pessoas. Achei que não teria forças. Mas quando subi naquele palco improvisado, vi olhos marejados esperando por mim. Contei minha história como sempre contei. Com dor, sim, mas também com coragem. No fim, uma moça se aproximou e disse: "Você me deu palavras para algo que eu nunca consegui nomear." Aquela frase me perseguiu por semanas. Me deu direção. Decidi criar um grupo de escuta e apoio dentro da própria comunidade brasileira em Newark. Usei o nome que mais me fazia sentido: Filhas que Voltaram. Começamos com 5 mulheres.
Hoje, somos mais de 50. Algumas ainda estão em silêncio. Outras contam suas histórias em sussurros. Mas todas compartilham algo em comum. Não querem mais ser propriedade de ninguém. Com a ajuda de advogadas voluntárias e terapeutas bilíngues, estruturamos uma rede para acolher imigrantes em situação de abuso, principalmente dentro de instituições religiosas, porque ali o silêncio é maior, o medo é mais cruel e a culpa é quase sempre revestida de versículos. Mas não há espiritualidade verdadeira, onde existe medo, vergonha e chantagem. E isso precisa ser dito. Continuei fazendo parte de rodas de conversa. Fui chamada para contar meu caso em programas de rádio e podcasts. Vi líderes de igreja se afastarem, outros me procurarem para ouvir mais. Nem todos são ruins. Nem todos se calam. Alguns estavam apenas cegos. E é por isso que contar é tão importante. A verdade, quando dita com coragem, não destrói a fé. Ela purifica. Meu filho nasceu em uma manhã de primavera, com o choro forte e os olhos atentos. Dei a ele o nome de Lucas. Não por conta de nenhum personagem bíblico, mas porque, em latim, significa luz. E ele foi exatamente isso. Minha luz depois do breu. Criei ele sozinha, com a ajuda de amigas que viraram irmãs, de mulheres que um dia se esconderam como eu, mas agora caminhavam lado a lado comigo, firmes, despertas. Cada vez que olho para ele, me lembro que a minha história poderia ter terminado no chão daquele estúdio, com a faca na mão. Mas não terminou. E hoje, eu não sou só aquela que sobreviveu. Eu sou ponte. Eu sou voz. Eu sou alguém que se recusou a ser apagada. E mais do que isso, me tornei um lugar seguro para quem ainda está tentando sair da sombra. Josué foi condenado por coação e violação de privacidade. A pena foi pequena demais, como sempre é nesses casos. Mas o nome dele está manchado onde mais doía, na consciência pública. Ele perdeu o direito de fingir. E isso, para homens como ele, é uma prisão muito maior do que qualquer cela. Hoje, vivo legalmente nos Estados Unidos, graças à proteção oferecida pelo processo de abuso. Trabalho como assistente comunitária e continuo atuando com filhas que voltaram. Em cada encontro, escrevemos, falamos, escutamos, às vezes choramos, às vezes rimos. E em todas as vezes, sabemos. Nossa história importa, nossas vozes fazem diferença. Nossos corpos não são pecado. Se você ouviu minha história até aqui, eu só posso te agradecer. E pedir uma coisa: compartilha. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo um relacionamento assim. Talvez você tenha passado por isso. Talvez ainda esteja passando. Mas agora você sabe, é possível sair. É possível recomeçar. A dor não precisa ser eterna. Ela pode ser transformada em estrada para outras, como a minha foi.